Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para ler um conto medieval aqui do Histórias Medievais do Hermann Hesse, né? E esse conto também está presente no Gesta Romanorum, que é a fonte de vários contos que a gente já leu aqui no canal, que é uma coletânea de contos do século XIII, né? E o conto que eu vou ler dessa vez chama-se O Guerreiro Juliano, que é um conto interessante porque ele tem referências aparentemente a histórias gregas, tem referências ao bestiário, aos bestiários medievais, né, que já foram um tema aqui do canal há muito tempo, né? Talvez até volte com esse tema depois mais para frente. E que é um conto que tem outros temas comuns, né? Do imaginário medieval, como a gente vai ver aqui. Mas indo direto ao conto, eu vou ler o conto depois depois eu faço os comentários. Então, lendo o conto aqui, ele começa dizendo o seguinte: Era uma vez um guerreiro chamado Juliano que, sem saber, matou seus dois pais. Pois quando esse jovem nobre, certo dia, caçava perseguindo um cervo, este se voltou subitamente e lhe disse. Então o cervo que estava sendo caçado, ali, o veado que estava sendo caçado, volta-se para o caçador e diz algumas palavras a ele, né? E o cervo diz o seguinte: Tu que me segues serás assassino de teu pai e de tua mãe. Então o cervo faz essa profecia aqui para o Juliano, né? E escutando isso, Juliano assustou-se muito, porque ele poderia suceder o que ouvira do cervo. Eu me assustaria mais por ter ouvido o cervo falar alguma coisa, né? Mas o Juliano assustou-se mais pela mensagem que o cervo trazia, né? E tinha mais razão ele do que eu, certamente, porque esse cervo não era qualquer cervo, como a gente vai ver aqui. É por isso, Juliano abandonou todos, partiu, chegou a terras distantes, então ele some de onde ele morava, né, para que não tenha risco disso acontecer, e lá liga-se, nessas terras distantes, liga-se a um príncipe. E junto a esse príncipe, o Juliano porta-se tão bravamente no campo de batalha e no palácio que o príncipe o torna comandante, dando-lhe a viúva de um castelão como sua esposa, para que tivesse o castelo dela como dote. Mas os pais de Juliano, que andavam de um lado para o outro em profunda dor procurando seu filho com o maior zelo, finalmente chegaram ao castelo em que estava Juliano. Quando a esposa deste os viu, né, a nova esposa aí, de Juliano viu os pais de Juliano, e como Juliano não estava em casa, a esposa perguntou quem eles eram. Eles contaram tudo o que sucedera ao seu filho e ela notou que deveriam ser, de fato, os pais de seu marido, pois muitas vezes ouvira dele as mesmas coisas. Assim, acolheu-os muito amavelmente e, por amor ao esposo, entregou-lhes sua própria cama e mandou preparar outra para si mesma em outro lugar. Mas de manhã, a castelã, né, a esposa de Juliano, foi à igreja e Juliano chegou cedo ao quarto para acordar a mulher. E quando ao entrar viu duas pessoas deitadas lado a lado, suspeitou de que fosse a sua própria esposa com um amante. Ele então tirou silenciosamente sua espada e matou os dois ao mesmo tempo. Mas quando ele saiu de casa, ele viu a sua mulher saindo da igreja, admirou-se muito e perguntou-lhe quem eram os que dormiam na sua cama. E ela disse: São vossos pais que vos procuraram por tanto tempo. Eu os coloquei para dormirem no nosso quarto. E ouvindo isso, claro, Juliano caiu quase morto de horror e começou a chorar amargamente, dizendo: Ai de mim, desgraçado que sou! Que deverei fazer agora que matei meus amados pais? Vede, assim se cumpre a palavra do servo. Eu quis fugir a ela, e assim é que a tornei verdade. Adeus agora, doce irmã, pois não quero descansar até saber que Deus aceitou o meu arrependimento. E ela, a mulher de Juliano, né, que ele chamou aqui de irmã, disse: Amadíssimo irmão, não me deixarás nem partirás sem mim, pois como participei de tuas alegrias, quero partilhar também da tua dor. Assim, os dois foram morar juntos num largo rio, onde muita gente corria perigo de vida. Construíram ali um grande abrigo para fazerem penitência e faziam atravessar o rio a todos os que desejavam e recebiam no abrigo todos os pobres. Mas depois de longo tempo, quando certa vez pela meia-noite Juliano adormecera cansado e fazia um frio terrível, escutou uma voz que gritava lamentosa, suplicando em tristes tons que a ajudasse a passar para aquele lado.
Ouvindo isso, Juliano levantou-se logo, encontrou uma pessoa já quase congelada de frio, levou-a para sua casa, acendeu um fogo e procurou aquecê-la. Mas essa pessoa não se aquecia, e como Juliano temesse que morreria debaixo de suas mãos, levou-a para sua cama e cobriu-a bem. Depois de pouco tempo, aquele que lhe parecera doente e leproso e que ele havia abrigado, ergueu-se para o céu, rodeado de uma luz brilhante, e disse ao seu hospedeiro: Juliano, o Senhor mandou-me a ti e ordenou que te avisasse de que aceitou tua penitência e de que em breve tu e tua esposa adormecereis no Senhor. Com essas palavras, o anjo desapareceu e Juliano e sua esposa, ricos em boas obras e em misericórdia, em pouco tempo adormeceram no Senhor. Então, alguns comentários a essa história, né, que é muito interessante. A primeira é essa ideia da profecia que acaba se cumprindo em razão, né, apesar ou talvez por causa da forma que a pessoa tenta fugir dela, né? Esse tema é especialmente conhecido na história de Édipo, né? Que tenta também fugir de uma profecia de que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. E é justamente tentando escapar da profecia que ele acaba realizando a profecia, né? Tornando a verdade. Talvez venha daí esse tema, ou talvez de outras fontes também, não sei, mas as histórias gregas eram bastante comuns, bastante conhecidas, né? A tradição literária grega era bastante conhecida na Idade Média, né? Apesar da gente, como eu já disse em outro vídeo, relacionar isso muito ao Renascimento, a tradição grega foi preservada em boa medida durante o início ali, principalmente o final, claro, da Idade Média também. Mas além disso, é interessante também perceber essa figura do servo, né? Por que um servo? Provavelmente isso vem das tradições dos bestiários medievais, né, que eram livros muito comuns, especialmente nessa época também, século XIII, circulavam principalmente na França, na Inglaterra, e eram livros sobre os animais, que traziam comentários sobre o comportamento dos animais, sem muito realismo necessariamente, e tirava lições de moral, né, a partir desses discursos sobre os animais. Então, observando que, por exemplo, segundo os bestiários medievais, né, que os servos tinham por hábito remover serpentes do chão, jogando água no chão, né? Sempre que um servo via uma toca de serpente, ele cuspia a água na toca, a serpente saía, e no que a serpente saiu, o servo amassava a serpente com o casco, né? Então, segundo os bestiários medievais, isso acontecia entre os servos, e isso era uma figura de Cristo, de que Cristo, com as águas, ali talvez as águas do batismo, ou talvez as águas da sabedoria, como diz lá o Fisiólogo, né, que é um texto grego que foi cristianizado, né, inspirou muitos bestiários, Cristo com essa água faz com que o diabo emerja, saia do seu lugar, tem até um aspecto meio de exorcismo, né, e o derrote, né, pise sobre ele, pise sobre a serpente, que é uma imagem bíblica também comum, né? Então esse servo aqui provavelmente é uma figura de Cristo, né, que vem para anunciar o que aconteceria com o Juliano e que acaba levando o Juliano a uma tragédia, mas ao seu arrependimento e salvação também, né? Que é um tema que casa também com o conto que a gente leu aqui sobre o problema do mal, né? Que se chama alguma coisa sobre os juízos obscuros de Deus, né? Vou deixar o link aí na descrição ou em algum lugar na tela ali. E finalmente, outra coisa bem interessante nesse conto é essa cena final, né? Em que a pessoa acolhida ali pelo Juliano, que é uma pessoa pobre, leprosa, né? Aparentemente sem nenhuma dignidade, sem nenhum valor social para a maioria das outras pessoas, né? E que muitas vezes as pessoas passariam batido por essa pessoa, não a ajudariam porque ela não poderia recompensar de nenhuma forma aquele que fizesse a boa ação, né? Essa pessoa revela ser, no final das contas, uma pessoa extremamente digna e extremamente habilitada a recompensar o Juliano de uma forma que nenhum humano poderia, né? Esse é um tema bastante comum nessas histórias medievais, em que muitas vezes até o próprio Cristo aparece disfarçado ali, como pobre, como doente, como moribundo, uma pessoa que ninguém ajudaria, mas alguém, alguma boa alma ajuda, e naquele momento a figura marginal se revela como sendo o próprio Deus, né? Encarnado. Então essa história acaba sendo uma forma de colocar assim na cabeça das pessoas, né, esse dever moral para com todos, né? Afinal, qualquer pessoa poderia ser
o próprio Cristo disfarçado, né? Então tem um sentido talvez de que você deveria ver Cristo ou os anjos ou Deus em todos, né? Ou num sentido um pouco mais mesquinho, né, mas que funciona também, de que alguém entre as várias pessoas que estão por aí poderia ser Jesus, né, disfarçado. Então, esteja atento e haja como se todos fossem, né? Então tem essas duas possibilidades aí. No final, o efeito ético prático é o mesmo, mas eu acho que há uma dessas interpretações é mais nobre do que a outra, né? A de que Deus está de fato, né, em todas as pessoas, né? Que amar ao próximo é amar a Deus, né? É uma lição, enfim, muito comum nesses contos. E, enfim, é isso, né? Por esse conto é só, os meus comentários. Deixem aí os seus comentários também na seção de comentários e nos vemos aí nos próximos vídeos. Até mais!